Na última semana, falamos aqui sobre sinais de instabilidade global que estavam começando a aparecer ao redor do mundo. Naquele momento, muitos desses sinais ainda pareciam isolados. Problemas regionais, conflitos localizados, pressões econômicas que podiam ser controladas. Mas de lá para cá, o cenário mudou. O que antes eram alertas, agora começam a se transformar em pressão real sobre sistemas que sustentam o mundo moderno. Energia, alimentos, transporte, água, economia. E quando vários desses pilares começam a sofrer ao mesmo tempo, especialistas deixam de falar em risco distante e passam a falar em possibilidade concreta de crise global. Nos últimos dias, o preço do petróleo voltou a subir com força, impulsionado por tensões em regiões estratégicas para o abastecimento mundial. O Golfo Pérsico continua sendo um dos pontos mais sensíveis do planeta, e qualquer instabilidade ali afeta imediatamente o custo da energia no mundo inteiro. Analistas acompanham com atenção tudo o que acontece próximo ao Estreito de Hormuz, por onde passa uma parte enorme do petróleo consumido no planeta. Não é preciso que a rota seja totalmente bloqueada para causar problemas. Basta incerteza para os preços subirem. E quando o combustível sobe, o impacto não fica só nos postos. Ele chega nas fábricas, no transporte, na produção agrícola e no preço final dos alimentos. Ao mesmo tempo, outro problema vem chamando a atenção de economistas e especialistas em segurança alimentar. O mercado de fertilizantes voltou a sofrer pressão, com dificuldades logísticas, custos mais altos e atrasos em entregas em algumas regiões. Pode parecer um detalhe técnico, mas não é. Sem fertilizante suficiente, a produção agrícola cai. E quando a produção cai, o efeito não aparece na hora, aparece meses depois, na colheita. Especialistas alertam que este é justamente um período sensível para vários países produtores. Qualquer falha agora pode significar safras menores no próximo ciclo. E safras menores significam preços mais altos. Em paralelo, cresce a preocupação com a segurança hídrica em regiões que já operam no limite. No Oriente Médio, milhões de pessoas dependem de usinas de dessalinização para ter acesso à água potável. Essas usinas funcionam com alto consumo de energia e precisam operar sem interrupção. Quando a energia fica cara, escassa ou instável, o risco não é apenas econômico. É humano. Sem energia suficiente, não há água suficiente. Relatórios internacionais já falam em aumento do estresse hídrico em várias partes do mundo, com países enfrentando dificuldade para manter o abastecimento em níveis seguros. Ao mesmo tempo, organizações humanitárias alertam que o número de pessoas precisando de assistência alimentar continua crescendo. Conflitos prolongados, eventos climáticos extremos e crises econômicas já vinham pressionando os sistemas de ajuda internacional. Agora, com alimentos mais caros e transporte mais caro, alimentar populações inteiras se torna ainda mais difícil. Alguns programas de assistência enfrentam falta de recursos justamente no momento em que a demanda aumenta. Isso significa que países mais frágeis sentem primeiro. Mas em um mundo conectado, problemas locais raramente ficam locais por muito tempo. Instabilidade gera migração. Migração gera tensão. Tensão gera novos conflitos. Enquanto isso, economistas voltam a discutir a possibilidade de desaceleração global mais forte do que o esperado. Inflação persistente, juros altos, dívidas elevadas e crescimento mais lento formam um cenário que reduz a margem de erro dos governos. Quando a economia está forte, o mundo aguenta crises. Quando a economia está fraca, qualquer choque tem efeito maior. E hoje, vários choques estão acontecendo ao mesmo tempo. Energia pressionada. Fertilizantes instáveis. Alimentos subindo. Água sob risco em algumas regiões. Conflitos ativos em pontos estratégicos. Rotas comerciais sensíveis sendo observadas com tensão. E economias tentando desacelerar sem entrar em recessão. Nenhum desses fatores sozinho derruba o sistema global. Mas juntos, eles aumentam o nível de risco. Por isso, governos começam a agir com mais cautela. Estoque estratégico. Acordos emergenciais. Controle de exportações.
aumento de gastos militares, proteção de recursos. Para quem olha de longe, parece apenas política. Para quem acompanha de perto, parece preparação para um período mais instável. Não significa que um colapso vai acontecer, mas significa que o mundo está entrando em uma fase onde erros custam mais caro, decisões têm mais impacto e crises se espalham mais rápido. A história mostra que momentos assim já aconteceram antes. E sempre começaram do mesmo jeito, com vários problemas surgindo ao mesmo tempo, em lugares diferentes, ligados por sistemas que dependem uns dos outros. O que estamos vendo agora pode ser apenas mais um ciclo difícil. E quando energia, alimentos e água começam a ficar sob pressão ao mesmo tempo, deixam de ser apenas questões econômicas e passam a ser questões de sobrevivência para muitos países. Porque em momentos de instabilidade global, aquilo que sempre foi acessível pode deixar de ser garantido. Recursos que pareciam abundantes podem se tornar limitados. E quando algo essencial se torna limitado, ele passa a ser controlado com mais rigor. Água, energia, combustível e alimentos. Tudo aquilo que sustenta a vida moderna depende de cadeias que precisam funcionar sem falhas. Mas e se essas cadeias começarem a falhar ao mesmo tempo? E se, de repente, aquilo que sempre esteve disponível deixar de estar ao alcance de todos? Se a energia ficar mais cara, se a água ficar mais escassa, se o alimento ficar mais difícil de produzir, quanto valeria, nesse cenário, um simples copo de água? Quanto valeria poder tomar um banho sem se preocupar com o amanhã? Pode parecer exagero pensar assim. Mas em vários momentos da história, mudanças grandes começaram exatamente quando as pessoas acreditavam que nada realmente sério poderia acontecer. O mundo continua funcionando. As cidades continuam iluminadas. Os mercados continuam cheios. Mas quando muitos sinais aparecem ao mesmo tempo, analistas deixam de perguntar se algo pode acontecer e passam a perguntar o que acontece se acontecer. E é justamente esse o momento que estamos vivendo agora.